Muito obrigado pela companhia de vocês. Ó, já está dando um retorno, é o primeiro minuto do nosso programa. Já baixei o vídeo aqui. Boa noite para todo mundo. É o primeiro de uma série de encontros que a gente está organizando aqui no Algenial. Eu sou Douglas Belchior, professor de História, militante do Movimento Negro em São Paulo, militante da Uneafro Brasil, militante da Coalizão Negra por Direitos, movimentos coletivos do movimento negro brasileiro, sem os quais eu não estaria aqui. Essa série de encontros que a gente vai organizar vai reunir pensadores, ativistas, lideranças políticas, pessoas da cultura, das artes, para discutir futuro, para discutir Brasil. E para esse início, a gente não encontrou pessoa melhor, quadro da sociedade brasileira melhor, que não esse que está aqui ao meu lado. Esse último ano foi importante porque nos aproximou, né? Conseguimos constituir uma amizade. Ele foi responsável e uma figura fundamental, e todo mundo aqui acompanha a nossa trajetória no movimento, no meu retorno ao Partido dos Trabalhadores nesse ano, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, futuro governador do estado de São Paulo, Fernando Haddad, meu camarada. Seja bem-vindo. Boa noite, Douglas. Prazer estar com você. Prazer é nosso. Nós estamos com uma plateia aqui maravilhosa, muito melhor do que desses programas de televisão por aí. Está aqui a nossa galera dos cantos da cidade de São Paulo, Fernando. Desde Itaquaquecetuba, Poá, até a Zona Sul. A galera toda aqui com a gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Atravessar a cidade é um horário bom, né? 22 horas. Gente, eu quero, antes de qualquer coisa, também agradecer muito a casa, ao Janiá, por ceder esse espaço. Né, o Hassan, que está aqui também, uma salva de palmas para o nosso irmão Hassan. Essa casa de muita resistência, de resistência da esquerda brasileira, nessa ponte com a história e com a resistência palestina. Muito obrigado. E agradecer a TVT, o Brasil 247, DCM, Prerrogativas, Alma Preta, Mídia Ninja, que estão transmitindo agora para todo o Brasil e para o mundo inteiro. Bom, Haddad, 2022 é um ano histórico, é um ano fundamental para o futuro do Brasil. É um ano difícil de muito trabalho. Eu já fui candidato algumas vezes, sei que é pesado. Então, para começar, queria perguntar para você o seguinte: como é que você tá, cara? Como é que tá? Hoje é domingo. Como é que é seu domingo? Como é que você tá? Como é que tá seu espírito para esse ano? Como é que é essa relação com a sua família? Porque é um ano de ausência também, de pouco sono, pouco ficar em casa, e você não está com uma tarefa qualquer, né? Bom, Douglas, em primeiro lugar, queria te desejar muita sorte nessa jornada que você está abrindo hoje, esses encontros que você vai fazer. Você é uma figura que eu acompanho há muito tempo, porque eu acompanho o movimento negro há muito tempo. Eu queria dizer para você, de antemão, que a minha passagem pelo MEC mudou a minha vida completamente, a minha compreensão, minha consciência do país onde eu estava, das demandas sociais, da minha relação com o movimento social. Eu fiz movimento estudantil, eu fui presidente do centro acadêmico, mas naquela época não existia o movimento negro tal como nós o conhecemos hoje. Os heróis da negritude, evidentemente, desde o século... Né? Desde sempre. Desde sempre, né? Desde que muitos heróis aí, sobretudo a luta abolicionista e tudo mais. Mas o movimento negro, como se constituiu a partir dos anos 90, anos 2000, a força que ele ganhou e o impacto que aquilo teve quando eu estava no Ministério da Educação é uma coisa que eu jamais vou esquecer. E o que motiva na política, e aí respondendo a tua pergunta, é quando você nota que você pode mudar a vida das pessoas. Quer dizer, você tem condição de dar uma contribuição para uma causa que é justa, que é correta, que já está atrasada. Então, sempre quando eu vejo no horizonte uma frestazinha, porque o Brasil, a gente trabalha por fresta, né? A repressão é tão grande, a opressão é tão grande, que você tem que achar uma janelinha ali e entrar com uma pegada boa, que aí você muda a história. Eu acho que você tem razão, 2022 é um ano decisivo para o Brasil, que é uma outra fresta que se abre, uma oportunidade que se abre,
tanto quanto 2002. Uhum. Você sabe que essa janela que a gente abriu, eles vieram, marretaram, né? Reagiram Destruíram com o edifício, assim, né? Para fechar a janela, acabaram com o prédio todo, né? E agora se reabre uma fresta, que é, eu diria, uma reação à reação. Porque de 2014 para cá, o que nós vivemos foi uma reação às conquistas do povo, sobretudo do povo negro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Essa coisa de golpe, essa coisa de impeachment, essa coisa de reforma para ferrar a população, tem tudo a ver com a ascensão, sabe, da periferia, do povo negro, das mulheres, um avanço que vinha sendo... Né? E aí veio a reação. E agora é a reação da reação. Tipo, olha, nós vamos retomar o nosso projeto de emancipação. Nós vamos para a luta de novo. E eu acho que nós temos toda a condição. Então, eu estou com o radar ligado, bicho. Eu estou achando que estou rodando o Estado, estou falando com todas as lideranças, estou aqui com você, vou estar a campanha toda contigo e nós vamos fazer acontecer de novo aí. É isso aí, é bom. Gente, candidato animado é fundamental, que a liderança anima a tropa. Claro. Você está firme. Eu quero chamar na nossa conversa, Fernando, um camarada que nos ajudou a imaginar esse momento. Ele tá online aqui com a gente. Você está ouvindo a gente aqui, Conde? Estou acompanhando perfeitamente, meu querido Douglas. Salve, Haddad. Tudo bom? Salve, Conde. Tá bem? Tudo bem, meu querido? Estou aqui admirando a tua disposição e saudar o programa maravilhoso aí do querido Douglas. Posso fazer minha pergunta para o Haddad, Douglas? A gente fala para todo mundo aqui que está acompanhando. Vamos lá. Haddad, eu tive a oportunidade de te cumprimentar lá no jantar do Prerrogativas e percebi ali do teu apetite. Eu nunca vi alguém tão consciente dessa missão, vamos dizer assim, da candidatura que você está construindo, que você construiu. E a minha pergunta para você é: como é que vai ser, o que você pensa sobre o papel do Estado de São Paulo junto com o governo, que quem sabe será do nosso querido ex-presidente Lula, na retomada da democracia e da soberania brasileira? O que você tem pensado? Porque eu imagino que você deve ficar matutando isso todo dia, né? Porque vai ser muito importante o maior Estado da federação, economicamente, participar ativamente dessa retomada do Brasil. Vou repetir aqui. Quer fazer a pergunta? Não, vai lá. Ele me perguntou o papel do Estado de São Paulo na parceria com o governo federal, eventualmente comandado pelo presidente Lula, na retomada de um projeto de desenvolvimento. E olha, eu acho que a federação é uma coisa muito curiosa, porque a federação é o seguinte: vamos respeitar a especificidade, as características do Estado, São Paulo, Rio, o que for, mas nós somos parte da União. Nós somos parte de uma federação. E nem sempre isso é compreendido. Essa relação nem sempre é compreendida. São Paulo terá um papel fundamental na retomada do desenvolvimento econômico. Fundamental. Uhum. Porque o peso específico de São Paulo é muito grande. Eu sempre falo que gira em torno de 1/3 da economia, o que São Paulo puxa, né, da economia brasileira. Isso significa dizer que o que acontece aqui repercute no Brasil inteiro. Obviamente que o Nordeste hoje é uma região completamente diferente da do século passado. O Nordeste mudou para melhor muitíssimo e tem um papel efetivo também. Mas São Paulo não vai deixar de ter o seu espaço e de ter que considerar as suas características. São Paulo responde pela produção da ciência brasileira, mais ou menos 40%, 50% da ciência brasileira é produzida aqui. São Paulo é ainda o estado mais industrializado do país. São Paulo, o Dória não soube lidar com a economia de São Paulo. Dória aumentou imposto no meio da pandemia. O Dória não entendeu São Paulo.
né? E nem sei se estava preocupado. Você sabe que ele não conhecia Guaianazes quando ele foi eleito prefeito de São Paulo. A senhora companheira dele não sabia o que era o minhocão. Isso é a família Dória. Mas, enfim, o problema não é... Não saber, no caso de alguém que pretende um cargo tão elevado, já é grave. Mas não querer saber é mais grave ainda. Pior ainda. Ele saiu da prefeitura, está saindo do Estado sem ter compreendido a dinâmica da capital e a dinâmica do interior. Porque a ambição, o Douglas, ambição, ela não pode vir antes das condições para você pretender exercer uma função pública. Pô, há quanto tempo você está se preparando? Há quanto tempo você está conhecendo? Você tem muito mais preparo para assumir qualquer cargo público do que o Dória, que já assumiu 2. Você conhece muito mais a realidade da população de São Paulo, seja a capital, seja do interior, do que ele. Ou seja, você tem que se preparar. Eu passei... Eu, antes de ser prefeito, trabalhei 2 anos e 3 meses na administração da Marta, rodando a periferia inteira. Aí você... você é prefeito, mas você sabe o que você está fazendo. Você sabe onde você está pisando. Então, São Paulo vai ser destaque. E nós vamos alinhar também, porque essa coisa de você desalinhar, como aconteceu Dória-Bolsonaro, um desalinhamento completo, isso trouxe enormes prejuízos, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista econômico. Então, eu acho que, assim, mantida a autonomia do Estado para fazer a sua política, claro, que tem que ser específica para a população daqui, nós temos que ajudar a organizar o país. Então, eu acho que São Paulo é decisivo em qualquer projeto de retomada. São Paulo é fundamental. Primeiro, ganhar o governo do Estado é fundamental para a vida dos mais pobres aqui em São Paulo. Então, no que diz respeito à população aqui de São Paulo, a gente caminha pelas ruas das grandes cidades, a gente está percebendo isso, tanto de gente na rua, famílias que vão para as ruas, gente, com os móveis, gente que estava conseguindo pagar aluguel, deixou de conseguir de pagar o aluguel e vai para a rua com geladeira, com cama, com guarda-roupa. Então a pobreza, a miséria é avassaladora, e ter um governo do estado mais rico do país alinhado numa política progressista é fundamental, e nós teremos. Aliás, Fernando, você aparece em todas as pesquisas liderando esse processo de disputa aqui em São Paulo. E assim como o Lula também aparece muito bem liderando o processo de disputa em nível nacional. E há uma empolgação, a gente percebe isso. Tem um clima no ar, tem um clima de mudança, necessidade de mudança, de repulsa a esses governos, mas maior que isso, de esperança. Verdade. E muitas vezes, aí, claro que isso é positivo, mas em alguma medida também me preocupa, e me ajuda aqui se tem sentido no que eu estou pensando. Às vezes parece, eu tenho a impressão de que a gente tem uma postura de torcida. O estádio está cheio, a torcida está gritando, está balançando bandeira, está soltando fogos, está legal. Fala, pô, tá legal. Mas está na torcida ainda, não desce o campo para jogar. Eu tenho um pouco de preocupação de as pessoas nesse alvoroço da esperança, da vontade, esquecer disso. Tem que acordar cedo, tem que ficar ligado no que os partidos estão fazendo, acompanhar seus candidatos, transformar essa vontade em prática, em ação, em trabalho. Porque não está fácil, eu não acho que está fácil, eu não acho que nós vamos disputar a eleição numa boa, assim, do nosso time ganhando de goleada, o Lula disparado na frente. Vai ficar tenso para nós. O processo eleitoral vai ser violento, por um lado, difícil politicamente. Não está fácil ganhar a eleição, nem aqui em São Paulo com você, e nem na Nacional com o Lula. Vocês têm pensado sobre isso? Como é que a gente faz para essa vontade virar militância política, gente cedo na rua amanhã, disputando voto? Olha, Douglas, acho que quando você ia falando, eu ia me lembrando do vira-voto. Por quê? O vira-voto foi uma das coisas mais extraordinárias que eu vivi na minha vida. Só que foram 15 dias, 20 dias de vira-voto. Depois daquele fatídico primeiro turno, nós não podemos fazer. O vira-voto foi lindo, mas foi curto. Mas foi no final. Tivesse mais 5 minutos no segundo tempo ali, virava. Percebe? Então, eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar é o seguinte: você não gostou de viver o vira-voto, começa já. Tem que começar já o vira-voto.
Entende? Nós não podemos fazer, não, o Haddad precisou do vira-voto porque ele era pouco conhecido. Não vamos embarcar nessa, porque a galera do outro lado já comprou software russo, já comprou. Eles já estão com o armamento pronto para nos enfrentar. E não é legal, nem do ponto de vista da gíria, nem do ponto de vista jurídico. Eles não fazem coisas dentro da lei. Então nós temos que começar o vira-voto já. Mas o Lula está na frente. Não tem problema, tem voto para virar. Não adianta. Não, o Lula está na frente, então vou curtir da TV aqui. Vou ligar a TV e curtir as pesquisas. Não vai ficar parado. As pesquisas vão se mexer. Daqui a pouco está mexendo. É agora, a hora de virar voto é agora. Né? Nós não podemos fazer campanha eleitoral. Os candidatos não podem. Mas o cidadão, sem dúvida, não está proibido de conversar com um parente, com um colega do trabalho, com um colega da faculdade. Ninguém está proibido de conversar sobre o país. Organizar os grupos. Ao contrário, agora é a hora de organizar o país para enfrentar o bolsonarismo, que é uma força que chegou ao 4º ano de mandato, para surpresa de muita gente, não desse que vos fala, porque eu dizia lá atrás, isso está vindo forte, o fascismo está crescendo no Brasil. Em 2016, eu falava, o bicho vai pegar com esse negócio. A extrema-direita está vindo com força. Fui o primeiro cientista político que falei, a extrema-direita pode estar no segundo turno de 18. E aconteceu. Também, muita gente me perguntava, ele cai no primeiro ano? Eu falei, gente, não vamos subestimar o que está acontecendo no Brasil. Não vamos subestimar. E agora eu digo a mesma coisa. Não vamos subestimar. Não é correto subestimar um cara que, com aquele preparo que é nenhum, chegou a presidente da República. Então, Douglas, lembre do vira-voto. Lembrem do vira-voto. Lembre que 2 semanas a mais a gente salvava esse país e pelo menos umas 400 mil vidas. Né? A economia, os empregos, as empresas, perdemos isso. Então não vamos deixar para virar voto, faltando 2 semanas para acabar a eleição. Começar o trabalho de base agora, que é o que nós estamos fazendo. É isso. Começar o trabalho de base. Plano de governo, conscientização da população, debate. Olha, inclusive o PT está com uma campanha muito bacana de organizar núcleos de luta, né, Egli? Os núcleos de organização comunitária, nas periferias, nas comunidades, já pensando, organizando agora essa população. E a gente está falando também do poder das redes sociais. Quero aproveitar, então, fazer aqui o seguinte. As redes do Haddad são super bombadas, vocês devem acompanhar aí, né? Fernando Haddad Oficial. Isso é no Instagram. E as redes todas vão lá. Nós temos que potencializar nossa presença nas redes. Essa semana eu estava conversando com os amigos lá em Poá, fazendo campanha, né? Assim, pré-campanha, viu, gente? Só para ninguém dizer, pré-campanha, beleza? Organizando o povo, ir na casa dos amigos e tal, aquela coisa, avisando, ó, eu serei candidato no futuro, sou pré-candidato agora, a deputado federal. E aí a gente abriu as redes sociais do Lula, cara. O Lula tem quase 4 milhões, não é isso? De seguidores. Mais de 3. Quase 4 milhões. A gente foi abrir o Bolsonaro, tem quase 20 milhões. Nós precisamos correr atrás num território que todos os especialistas estão dizendo. É importante fortalecer a nossa atuação nas redes sociais. Então, Fernando Haddad Oficial e @NegroBelchior. Todo mundo aí que está acompanhando, vamos seguir nas nossas redes. Fernando, é o seguinte, nós tivemos experiência de 2 mandatos do Lula, 1,5 da Dilma até o golpe. E a gente, espero eu, que tenha aprendido a lição em relação à relação com o Congresso Nacional, a importância de constituir maioria ali dentro e de eleger parlamentares alinhados politicamente às nossas estratégias, ao que nós defendemos para o país. A gente conversou muito nos últimos meses, eu vim ao PT para ajudar nessa tarefa, quero ajudar no Congresso Nacional, quero ajudar o governo Lula, e sei que o PT está preocupado com isso também. Aqui em São Paulo, o PT tem 7 deputados federais, vai trabalhar muito para eleger também uma bancada estadual, mas em relação a perfil, a força, a ampliação,
eu queria que você falasse um pouco sobre o exercício do próprio PT em relação a aumentar a sua bancada e essa estratégia dessas alianças, a discussão da federação, o que se imagina, qual é a expectativa? E também em relação ao perfil dos parlamentares. Bom, em primeiro lugar, está pintando uma coisa nova aí, que é a federação partidária, que é uma coisa que dura... como se fosse uma coligação por 4 anos em nível nacional. Ou seja, é uma coisa interessante. Não é aquela velha coligação que você votava num cara e elegia o parlamentar de outro partido que não tinha nada a ver com a ideologia do cara que você votou. Agora, vamos supor que saia uma federação, PT, PV, PCdoB, como está pintando. Você pode até votar num cara do PT e eleger o cara do PCdoB. Mas tudo bem, porque são partidos que têm uma linha. Uhum. Antigamente, você votava num cara do PT e elegia o cara do PL. Elegia o cara do PP. Porra, não tinha nada a ver. E 2 anos depois, a coligação não tinha nada a ver. E outra, a coligação, num estado podia ser de um jeito, no outro estado ia ser do outro. Agora só existe coligação majoritária, proporcional não. Uhum. Um partido pode querer eleger o candidato a prefeito, o governador, o presidente de outro partido, mas a coligação é aquela. Você não pode coligar numa proporcional. Você só pode federar. Bom, isso vai permitir que PCdoB e PV sobrevivam à cláusula de barreira, o que eu acho legal, o gesto que o PT fez, está fazendo. O gesto do PT é: vamos ajudar esses partidos a manter a identidade, que eles são importantes para o país. PCdoB de um lado, o PV tem uma bandeira bonita, legal. Isso pode fazer o PT crescer menos do que cresceria sozinho, mas é melhor crescer um pouco menos sozinho ou crescer mais acompanhado? Uhum. Eu sou a favor de crescer mais acompanhado. Cresce todo mundo, você pode crescer um pouquinho menos, mas acompanhado de gente que vai... Então, cara, eu acho assim, nós estamos numa pegada de generosidade, de solidariedade. Eu acho que o PT vai crescer, a bancada do PT vai crescer, e ela pode e deve se diversificar. Eu acho que a tua candidatura, por exemplo, é uma candidatura mega importante para o PT. Você ter trazido uma boa parte do movimento negro para o PT. Sempre teve uma relação muito importante com... O PT também é fruto do movimento social, vamos lembrar disso. O PT não é um partido de gabinete. Porque às vezes o cara fala, isso é conquista do movimento social ou do PT? Eu falo, mas o PT é uma conquista do movimento social também. Não tem essa. O PT não foi 3 caras da USP lá que desenharam... Saiu das comunidades de base, do sindicalismo do ABC. De baixo para cima. Saiu de baixo para cima. O PT é fruto do movimento social. Então, essa polêmica, movimento social é partido. Não, no caso do PT, não vale esse raciocínio. E outra, nós não podemos abrir mão que o PT faça o seu trabalho de base, porque senão ele vai se descaracterizar. Entendeu? Sua candidatura, por exemplo, é de uma amplitude enorme e pode trazer, e vai trazer, na minha opinião, uma contribuição para o Congresso Nacional muito expressiva. Você sabe que com tudo que foi feito, ainda a participação do negro no Congresso é pequeníssima, perto da proporção que devia ter. Vale o mesmo raciocínio para as mulheres. Isso não tem nada a ver com pauta identitária, me desculpem. Você está falando de 52% da população num caso e 56% no outro. Você está falando da nacionalidade brasileira, que tem que estar representada no Congresso Nacional, como hoje está representada na universidade. Como é que nós falavam que era impossível mudar a universidade? Eu só ouvia falar que a universidade era elitista, e era. E era impossível mudar. Bastou 2 governos, 3 governos, para mudar a cara da universidade. E nós podemos fazer isso com o serviço público, podemos fazer isso com as empresas privadas, podemos fazer isso com as instâncias de poder, judiciário, legislativo, executivo. Devemos fazer isso e ter proposta concreta para os nossos governos. Se a gente ganhar o Estado de São Paulo, ganhar o país, nós temos que avançar naquilo que a gente já conquistou. Então, eu vejo que nós podemos... Também o Lula tem falado muito da questão dos deputados e senadores. Uhum. Você tem ouvido, né?
Não adianta eleger o presidente Claro, não tem e votar congresso. num cara que está na contramão do que o Brasil precisa para deputado. Eu acho que tudo isso tem que representar uma tomada de consciência. Né? Ainda a gente vota para presidente com um certo cuidado, não em 18 não tanto, mas o fato é que para deputado e senador ainda está faltando Precisa dar um salto. precisa dar um salto de qualidade. O voto ainda é muito paroquial, assim. Né? A gente costuma dizer que ou se aprende no amor ou na dor. No caso, passou o amor. A gente vai ter que, tem que aprender nessa dor. A valorizar a eleição proporcional e a valorizar o Congresso. Né? Com certeza. Ó, gente, eu não sei quem está em casa consegue ouvir. A gente tem uma trilha sonora de fundo aqui, né? Maravilhosa. Consegue ouvir um pouquinho, Mari? Gente, ó, tá tudo combinado aqui, inclusive, viu? Aqui na Eugenia tá rolando no primeiro andar um samba que tá pegando fogo. E aí nós estamos disputando. Aqui tá lotado, lá embaixo tá lotado, tá muito legal. E a gente tá curtindo as duas coisas, né? O samba, que dá para ouvir daqui, com esse debate que a gente está fazendo em rede nacional. É o seguinte, o Igor Carvalho, que é o nosso produtor, chefe aqui, tá falando, vamos passar agora para a plateia e tal, tá na hora da galera falar. Beleza, Igor. É isso mesmo, temos que desobedecer o roteiro. Então a gente faz o quê? Passa a bola? Pô, então, gente, vamos acolher. Que moral, hein? Suplicy está com a gente aqui. Saudações, Suplicy. Vou fazer uma perguntinha. Vamos lá. Isso, pergunta. Meus parabéns, que coisa linda ao Janiá de razão de estar aqui proporcionando esse diálogo formidável com o Belchior, Douglas Belchior, que é agora pré-candidato a deputado federal, e o nosso querido Fernando Haddad, extraordinário ministro da Educação, que revolucionou as possibilidades de vagas para a comunidade negra, de mulheres, para estar no curso superior. Eu que tive a honra de trabalhar com ele como secretário de Direitos Humanos e quero, com maior entusiasmo, dizer, vamos votar em Fernando Haddad para governador, como em Lula para presidente. E queria lhe perguntar, Belchior, se uma vez eleito deputado federal, se você estará ajudando o presidente Lula a colocar em prática a lei da renda básica de cidadania até se tornar universal e incondicional. Lembrando... Só para lembrar, amigos, que acho que um dos amigos preferidos de Douglas Belchior, que está lá no céu, Martin Luther King Jr., em Causa ou Fraternidade, de onde é que nós vamos daqui para frente, tem um momento que ele fala, agora está na hora de colocar em prática a renda garantida para toda a população. Então, a minha pergunta é, você vai ajudar o presidente Lula nesse propósito? É isso. Muito obrigado. Senhor. Boa. É o bloco, né? É o bloco. Agora, é o bloco. Então, tem mais uma pergunta que é da Alice. Alice? Alice? Alice. Vamos lá, no pique, galera. É a Thaís Pacheco e a Alice Barato. Vamos lá. Vai lá, Thaís e depois a Alice, no pique. Boa noite. Primeiro quero agradecer poder estar nesse espaço, aqui no Áudio Já, e dizer que, para mim, é uma honra realmente poder estar aqui. Eu que vivi o EJA, sou uma mulher nordestina, moradora de área de ocupação, mestranda atualmente na USP. Sem a oportunidade que o ProUni me deu, eu jamais poderia entrar numa universidade. E eu acredito que esse programa é muito importante para o Belchior, que é militante da educação popular, e também muito importante para o professor Haddad, que criou esse projeto magnífico, que incluiu milhares de estudantes da periferia, de baixa renda, e deu acesso à universidade. Hoje, o ProUni
foi reduzida as bolsas no governo Bolsonaro e também o Bolsonaro tirou a prioridade do acesso ao ProUni para os estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas. Diante dessa mudança, eu queria perguntar para vocês como que a gente pode agora melhorar o programa e aperfeiçoá-lo após as mudanças que o governo Bolsonaro fez. Obrigado. É isso, eu que agradeço. Muito bom. Viva o ProUni! Viva! Viva o ProUni! A companheira Alice, no pique. Vamos que vamos. É isso aí, gente. Ó, chama os amigos para assistir, espalha o link, tá ligado? Todo mundo tem que acompanhar esse debate. Alice, com você. Olha, depois... Eu não sei nem fazer a pergunta depois desse discurso. Eu vou ser bem sincera. A minha pergunta é muito específica por uma realidade que eu vivi, por uma realidade que diz do Al-Jania. Aqui no Brasil, a gente tem oportunidades de estudos para refugiados. Por exemplo, a Unicamp tem oportunidades para faculdade, mas com relação a oportunidades de trabalho, porque o que eu vejo, e não só eu e muitos colegas meus, como que se dá você chegar num país estrangeiro sendo refugiado e como que você... O que vai ser feito em relação a essas pessoas novas que estão chegando aqui no Brasil? No Brasil. Okay. Então vamos lá. Tudo bem, professor? Acho que você está acostumado a responder em blocos. Falo, lógico. Vamos que A vamos. primeira pergunta é para você. A primeira, eu vou. Começa comigo? Não, eu também vou responder o Suplicy. Então eu vou falar para o Suplicy. Suplicy, você terá mais um deputado lá no Congresso para defender a política da renda básica, da renda mínima. É um compromisso explícito. Aliás, então o Suplicy, ele tem uma bancada no Congresso Nacional defendendo essa tese e terá uma maior. E mais que isso, durante a pandemia, quero fazer aqui uma justiça histórica, quando explodiu a pandemia, o debate sobre isolamento, o desemprego, para quem já não tinha quase nada, né? Já estava na informalidade, até bico as pessoas deixaram de fazer por conta da pandemia, o debate sobre renda mínima, auxílio emergencial, pulou sobre a mesa no Brasil. Era um debate que era escamoteado e foi obrigado a ser feito. E quando ele passou a ser feito em nível nacional, que nós, na Coalizão Negra, na UNEAF, nos grupos, defendendo que o governo financiasse a manutenção das pessoas isoladas, se protegendo da Covid e da doença, e o governo não quis fazer, o pressuposto fundamental para essa defesa é a construção política histórica do Suplicy. Então eu te agradeço, meu irmão, por isso, pela sua vida e pela sua trajetória. Vou defender com todas as forças que eu tenho na minha vida. Grande abraço. Fernando. Bom, eu tive a honra de contar com o Suplicy como secretário municipal aqui de São Paulo, o que não é pouca coisa, né? Não é brincadeira um prefeito poder contar com uma pessoa do gabarito do Suplicy na atuação aqui junto à prefeitura, e eu diria, dos secretários mais atuantes. O Suplicy não ficava em gabinete, o Suplicy saía na rua para visitar, e toda a crise, porque São Paulo, 12 milhões de habitantes, é um país. Se tinha uma crise qualquer que envolvesse a questão humanitária, estava o Suplicy ali do lado para acolher a pessoa, a família, quem quer que seja, com a mesma dignidade, independentemente de renda, de cor de pele, de gênero, não tem essa. O Suplicy talvez seja das pessoas maior humanista que a gente tenha, na acepção, né, plena da palavra. Militante dos direitos humanos, foi secretário de direitos humanos. Eu digo isso porque nós tínhamos 300 mil famílias fora do Bolsa Família na cidade de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, tinha 200 mil famílias quando eu assumi. Quando nós deixamos o governo, nós tínhamos 500 mil famílias. 300 mil a mais no programa Bolsa Família.
E o Renda Básica de Cidadania não é outra coisa que não expandir isso para toda a população, independentemente de renda. E nós estávamos perseguindo. E no último dia de governo, que o meu compromisso de campanha foi universalizar o Bolsa Família, que é toda família abaixo da linha de pobreza ter acesso à transferência de renda. E o Suplicy, no meu último dia de gestão, me fez assinar um projeto de lei criando a Renda Básica de Cidadania na cidade de São Paulo, que foi aprovada. Foi aprovada aqui em São Paulo. Então tem uma lei em São Paulo que já dá ao prefeito condições de ir até onde ele quiser com a renda básica, ampliando os programas de transferência de renda. Então, eu acho que nós podemos avançar mais. O governo do Estado certamente não tem uma lei parecida com o município. Já assumo aqui o compromisso com você da gente fazer o mesmo no Estado de São Paulo. Porque você vai acumulando, né? Acumulando. Vai acumulando. Outra coisa, a questão, aí falaram de educação e trabalho. Isso. Vamos lembrar, Belchior, que qual era o nosso mote de campanha em 18? Que ficou famoso, né? Era uma carteira de trabalho numa mão e um livro na outra. Exato, exato. E virou trabalho e educação, virou o binômio da nossa campanha. A gente falava de trabalho e educação. E o Lula teve que acrescentar agora, em 2022, algo que se imaginava resolvido. E ele cunhou uma expressão que, na minha opinião, assim, de alguma maneira, sintetiza o que ele representa na campanha de 2022. Ele falou: meu sonho é que o povo volte a trabalhar, volte a estudar e volte a comer. Porque essa parte do comer não estava colocada porque a fome, o Brasil tinha saído do mapa da fome. E agora o Brasil voltou para o mapa da fome. Né? Então, nós estamos vivendo um pesadelo com esses governos absurdos e nós temos que expandir. Né? Vamos lembrar que as universidades estaduais paulistas foram as últimas a adotar políticas afirmativas. Foram uma grande... Hoje adotam, felizmente, melhorou tudo. Muita mobilização Eu nossa, sou, né? como vocês sabem, professor da USP. Mudou o perfil do aluno da USP completamente. Tem muito ainda trabalho para ser feito. Ainda tem alguns departamentos, algumas faculdades que não aderiram a políticas afirmativas, mas é um processo. Né? Os governos estaduais nunca se meteram muito com isso, na minha opinião, equivocadamente. Nós, lá no governo federal, criamos o ProUni, SISU, Novo Enem, para estimular as universidades a terem coragem de aderir às políticas afirmativas. E eu acho que tem um trabalho muito grande em São Paulo para continuar a expansão da oferta, do acesso, da permanência. Muita gente não está conseguindo permanecer. Às vezes entra e não fica, entra e não se forma. Grande evasão. Isso tem tudo ser corrigido. E é possível corrigir. Eu passei 7 anos como ministro da Educação. Nós só crescemos. Não é por nada, não, mas enquanto eu estava lá, funcionava. Douglas, funcionava, pô. Nós só crescemos. Terminamos com 8 milhões de matrículas na universidade. Fomos o governo que mais expandiu vaga de educação infantil da história do país. Fomos o que mais expandiu matrícula da educação profissional da história desse país. Então, não estou falando assim, foi o melhor governo dos últimos 20 anos. Não, foi o melhor governo da história do Brasil. Na educação, não tem comparação os governos do PT com nenhum outro governo. Na educação, eu garanto que não tem. É líquido e certo. Agora, nós geramos 20 milhões de postos de trabalho em 3 mandatos. Eu falo que nós tivemos 3 mandatos porque o quarto, a Dilma não exerceu o mandato, não deixaram a mulher governar. Começaram a bombardear o quarto governo do PT antes da posse. Já estava se falando em impeachment antes da posse. Não sabiam nem por que crime ela ia ser afastada. O crime foi inventado antes da decisão de condenar. É como se eu quisesse te prender e dissesse, não, eu vou te prender, mas qual é o crime como eu te digo? Espera um pouco que eu vou pensar antes de te prender. Que isso, gente? Foi o que fizeram com a Dilma. É um golpe.
sabe, ela estava impedida antes de sabermos o crime que ela tinha cometido. Foi construído, uma narrativa foi construída. Então, nós tivemos 3 mandatos. Geramos 20 milhões de oportunidades de trabalho em 3 mandatos. Essa é a real. E eu acho que a retomada da economia... Agora, a colega colocou uma questão que eu acho que a gente tem que pensar, que é um pouco a questão da qualidade do trabalho. A gente está pensando muito em geração de emprego e, na minha opinião, pouco... Assim, que emprego a gente quer no mundo contemporâneo? Então, se a gente não fizer um casamento entre ciência e mundo do trabalho, entre tecnologia e mundo do trabalho, a gente pode até empregar, sabe? Mas, olha, a vida está dura aí, viu? Eu vejo aí o pessoal, as empresas de aplicativo, né? Que estão empregando quase já milhões de brasileiros. Sim. Né? E aí você fala, bom, o cara às vezes não consegue abastecer porque o tanque... Do talento. Então, nós somos um povo muito criativo diante da ausência do Estado, da miséria, a gente, historicamente, se vira. E é preciso que o Estado fomente isso, que o Estado apoie as iniciativas que têm salvado vidas agora. Independente de haver empregos formais, há um lastro enorme, uma rede enorme de fazeres que geram renda e que sustentam famílias, milhares de famílias no Brasil inteiro, São Paulo fundamentalmente. Olha, gente, Fernando, é o seguinte, eu vou tomar um gole d'água aqui, certo? Beleza? Tá tudo bem aí, né, pessoal? É o seguinte, é que chegou um recado aqui, eu vou ter que entrar num assunto difícil, eu vou tomar uma aguinha, peraí. Parou até o samba lá embaixo. Solene o negócio. Solene. É o seguinte, Fernando, é o seguinte, eu quero voltar a falar de educação daqui a pouco, mas tem 2 temas que, para nós que somos de movimento negro, são muito importantes. Nós vivemos o melhor período da história da República, talvez do país, com políticas públicas que foram fruto, em grande medida, da formulação que vem de baixo para cima, certo? Então, você pegar aqui experiências de governo do PT aqui em São Paulo, os 3 governos do PT de São Paulo, são 3 governos históricos. São 3 governos históricos, né? O que Irundina, aqui em São Paulo, avançou em relação à moradia, o que Marta e você avançaram em relação à educação, é histórico. Não dá para tirar mobilidade, organização da cidade. Assim, há ganhos e avanços civilizatórios, que não há como negar. As experiências do governo federal também nessas áreas, na área social, né? Claro, o Lula, quando toma posse dizendo que se ele conseguir terminar o mandato com os brasileiros comendo 3 vezes por dia, estaria cumprida a tarefa dele como presidente, e ele cumpriu em grande medida, né? Então não há como negar os avanços. Agora, a gente teve experiências traumáticas também nesse período, e você, como vai ser nosso governador, vai lidar com um problema gigante, insolúvel até agora, que é o problema da segurança pública. Né? E nós temos, ao mesmo tempo, no debate atual da política, na configuração do que vai ser essas eleições, também a presença do Alckmin na chapa do PT, que é um gestor de Estado
aqui que tem essa experiência de gestão da política de segurança pública que imprimiu tragédia ao nosso povo nesses anos todos. E não só, eu falei do Alckmin porque é uma figura emblemática, mas em nível nacional, as polícias de segurança pública também deixaram muito a desejar. E, então, esses são dois temas que eu penso que são muito sensíveis para a nossa campanha, para mobilizar a nossa base, segurança pública e a presença do Alckmin na chapa do Lula. Era bom, a gente não pode passar por esse debate sem comentar, sem tua palavra sobre esses dois assuntos. Não, você que será nosso governador. Então, nós vamos depois, você lá na cadeira, e discutir segurança pública. Como é que nós vamos fazer? E eu vou estar do teu ladinho ali, então vai ficar apertado para mim, né? Então vamos começar esse papo já. Bom, em primeiro lugar, eu acho que em 2018 deixou lições importantes. Foi muito ruim, os 3 candidatos do PSDB ao governo do Estado que foram para o segundo turno. Eu estou falando do Eduardo Leite, eu estou falando de João Dória, eu estou falando de Anastasia. O que deu a vitória para o Bolsonaro foi o PSDB ter feito campanha para o Bolsonaro no segundo turno, ao invés de ter alertado o país do que o governo Bolsonaro representaria. Então o negócio. Vamos derrotar o PT? Vamos. Bota qualquer coisa no lugar. Depois a gente vê. Não tem depois a gente ver. Eles acabaram. Eles acabaram. É isso que aconteceu. E nós alertamos. Vocês vão cometer um erro histórico. Vocês vão tomar um rumo que vocês vão acabar. Porque vocês vão afundar junto com esse governo que vocês estão ajudando a eleger. E não vale a pena fazer isso para derrotar o PT. Não vale a pena jogar o país no obscurantismo para derrotar o PT. Vocês vão jogar o país numa aventura cujos resultados são desconhecidos ou previsíveis e desastrosos, em se tratando de quem era o meu oponente no segundo turno. Então foi uma tragédia. Um vai para o exterior, os 3 aqui defendendo o Bolsonaro no segundo turno. A dissidência do PSDB eu não vejo com maus olhos. Não vejo com maus olhos. O fato do PSDB estar rachando e uma parte do PSDB está vindo já no primeiro turno, olhando para a situação e dizendo não dá para continuar com o bolsonarismo, isso está uma loucura, e esse negócio de terceira via não aconteceu, e não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque o Bolsonaro tem a sua base e ele tem um piso superior a 20% de intenção de voto, em qualquer medição dos últimos 3 anos e meio, ele tem mais de 20% em qualquer, mesmo no pior momento. Agora está até com 25%, né? Segundo as pesquisas. Sim. E você abrir uma dissidência do PSDB, ele é uma coisa importante. Então, eu acho que quem está saindo do PSDB e vindo para um partido mais ao centro ou à centro-esquerda, tem que ser... ainda bem. Ainda bem que está fazendo esse movimento. Porque o país está em risco. Douglas Belchior, quando um cara sai das nossas fileiras e vai para a direita, o cara é recebido com um tapete vermelho. O cara vira especialista da Globo News. Vira colunista do Estadão, da Folha de São Paulo. Vira celebridade. Olha só. Quando vem um cara de lá para cá, não precisa fazer a mesma coisa, mas, valeu, cara. Dá um valeu pro cara. Chega junto aí, vamos ajudar. Quanta gente largou na crise, quanta gente saiu fora e foi pro lado de lá? Rapaz, eu vi o que foi. A eleição de 16 e de 18, os teus amigos sumiram. Isso aqui deu uma turma. Lembra um subprefeito que recebeu a denúncia de que tinha um cara vendendo pastel na Praça da Sé. Aí ele saiu da subprefeitura com 50 pessoas para dar uma blitz ali no cara. E as pessoas foram dispersando. Quando ele chegou no cara vendendo pastel, só estava ele e o cara com quem ele estava conversando.
Ele olhou para trás, não tinha mais ninguém. O cara perguntou, e aí? O cara falou, 2 pastéis. Cara, chegou uma hora que você estava sozinho na rua. Você estava defendendo as bandeiras sozinho em 2016. Em 2018 já não. Em 2018 a gente já estava... Mas quem viveu 16 e 18 todo mundo correu para o lado do Bolsonaro. Então, eu acho que é uma dissidência que pode ser decisiva na hora H. E se essa terceira via tomasse juízo, coisa que não parece que vai tomar, deveria apoiar o Lula no primeiro turno. O PDT, eu não estou aqui querendo recomendar nada para ninguém, não, porque a eleição está montada. Mas em vez de eles estarem conspirando ali, pô, quem sabe, deveriam estar apoiando o Lula no primeiro turno, na minha opinião. Todo partido comprometido com a democracia e com o mínimo de justiça social deveria estar apoiando o Lula no primeiro turno. Resolve essa questão da extrema-direita, fora, tá fora, e depois a gente organiza o país. Você acha que a gente vai conseguir avançar na experiência de políticas públicas, na segurança pública e experimentar uma polícia que mate menos, Claro, que seja menos Douglas, violenta? Isso é uma coisa para nós absolutamente importante. É mais do que importante, cara. Esse país é o país que mais mata até hoje. Você sabe que nós não resolvemos as sequelas da escravidão no país. Isso não é retórica eleitoral, isso é verdade. O Estado brasileiro, a minha tese é que o Estado brasileiro foi entregue para as oligarquias na proclamação da República, foi entregue para as oligarquias em contrapartida da abolição. Ó, já que aboliu, eu dou o Estado para vocês. Foi uma espécie de indenização. E aí o povo não pode participar do Estado porque tem um vício de origem. O Estado não é do povo, é um vício de origem. Então você não consegue convencer a elite de que ela não é dona do Estado. Não consegue, porque eles se acham donos. Eles se acham donos do aparato estatal. Então, sempre que a soberania popular se impõe, né, pelo voto, eles chamam os milicos para resolver a parada. Ó, vem com o cacetete aqui que resolve. Então, é o seguinte, não é um problema, e aí você me permita ser... É óbvio, eu fiz oposição aos governos tucanos em São Paulo a vida inteira, nunca votei no PSDB. Sempre votei, nem sempre votei no PT. O meu primeiro voto foi no PDT, foi no Roger Ferreira. Depois de 83, me filiei ao PT. O meu primeiro voto na vida foi no PDT do Roger Ferreira, que era um socialista de velha cepa. Aí o PT surgiu na minha vida, me filiei ao PT. Desde 83, eu voto no PT. Mas o meu voto é sempre no campo progressista, sempre foi, sempre será no campo progressista. Vamos falar a verdade? Os nossos governos estaduais também sofrem com esse tema da segurança. Muitíssimo. Então, aliás, a gente tem um exemplo terrível na Bahia. O governador do PT na Bahia, ele não tem nenhuma diferença na segurança pública, dos piores governadores da extrema-direita no Brasil. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte. O trabalho que o Camilo está fazendo hoje parece que está... Parece, eu preciso voltar... Até 18 eu estava muito atualizado sobre os dados estaduais. A impressão que eu tenho é que tem estados hoje que avançaram na segurança pública. Então, meu compromisso com você vai ser o seguinte. Em primeiro lugar, vamos radiografar onde está dando certo. No Maranhão, o Dino conseguiu avançar? No quê? O Wellington, no Piauí, conseguiu avançar? O Camilo conseguiu avançar no Ceará? Vamos mapear junto com o Movimento Negro e especialista, quem quiser. Mas eu sei que o Movimento Negro tem que estar, por quê? Porque é a maior vítima da violência policial. Vamos sentar. Quais são as boas práticas que nós podemos adotar já aqui em São Paulo? Quais são as que vocês sugerem que não foi adotada por nenhum governador e que foram testadas em algum lugar? Vamos e não vamos ficar esperando 4 anos, pô. Claro, tem que ser já. Sabe? Vamos começar no primeiro ano a adotar as boas práticas. Porque tem boas práticas hoje. Então, você pode ter certeza que
nós vamos ter meta. Nós vamos perseguir meta. Nós vamos civilizar isso aqui. Eu me lembro que, sabe que prefeito não cuida de segurança pública, né? Eu até achava que tinha que cuidar um pouco. Mas a Constituição não dá nenhuma responsabilidade para o prefeito. Quando cuida para pior. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem a Operação Delegada sendo votada essa semana, estímulo para policial atuar com mais violência na rua. A lei municipal, ao invés de impedir violência, estimula. Pois é, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, nós temos que adotar as boas práticas, né? Nós temos que adotar as boas práticas, nós temos que ter uma espécie de observatório para saber onde está dando certo, tem lugar. Eu me lembro que na Prefeitura de São Paulo, nós tínhamos 1.500 mortes no trânsito por ano. Cara, é uma praça de guerra o trânsito de São Paulo. Era uma praça de guerra. Aí nós começamos a tomar uma série de medidas, todas criticadas. Todas criticadas. Está errado, está errado, está errado. Então, vamos... Quem está morrendo? Pedestre. Nós tomamos uma série de providências para o pedestre não morrer. Sim. Limitamos a velocidade máxima de várias vias onde tinha atropelamento, botamos fiscalização, reequipamos a CT. Ciclista, vamos fazer a maior malha cicloviária do país aqui, né? Estimular o transporte público, melhorar a questão das calçadas, fizemos 1 milhão de metros quadrados de calçadas novas na cidade. Começamos pela periferia, iluminação de LED, para o cara saber onde está andando, porque o cara morria por não saber onde estava andando na periferia. Tudo isso foi feito. O que aconteceu? Caiu 50% os acidentes na cidade. Fatais e não fatais. Reduziu as mortes. Reduziu mortes e feridos. Muita gente amputada, muita gente com prótese, muita gente... O cara não morreu, mas ele está sem um braço, está sem uma perna. Motoqueiro. Sim. Então, meu amigo, vida em primeiro lugar. Vida em primeiro... Isso tem que ser a principal chamada. Fernando, seguinte, o pessoal que está acompanhando a gente aí, quero agradecer muito a companhia. Nós temos mais de 2.000 pessoas acompanhando ao vivo, online agora, nesse minuto. Então, um salve. Galera, um salve para quem está acompanhando nós aí de casa, certo? Muito legal. E isso vai continuar rodando nas várias plataformas. Só lembrando, certo? Agora é todo domingo aqui na Eugeniá, todo domingo com um convidado, uma convidada, para bater esse papo. Fernando, é o seguinte, eu já sou um nego velho, né? 43 anos eu tenho. Cara, não parece. É que eu tô de boné. Você acha que eu uso boné à toa? Não, né? O cara tá conservadão, hein? Aí, eu vou chamar 3 pessoas aqui que são muito especiais para nós. Nós estamos entrando na reta final do nosso programa. E antes eu quero contar, gente, 2 passagens que eu tenho com Fernando Haddad e Suplicy que diz respeito a esse trabalho. Fernando, Suplicy, ouçam isso. Haddad era ministro da Educação e a gente tinha acabado de fundar a UNEAFRO Brasil, que é uma rede de cursinhos populares fundada em 2009, março de 2009. E nós vamos a Brasília falar com o ministro da Educação. A nossa demanda ali era que se formulasse, a partir do MEC, um material didático que pudesse ser de livre alcance, né, com a propriedade aberta, para todos os cursinhos populares do país e tal. A gente não conseguiu essa demanda naquele momento, mas a gente estabeleceu um contato ali, sei que você não vai lembrar disso, Fernando, mas foi eu e Eber para Brasília, fomos atendidos por você como ministro, isso é 2010, provavelmente. Você estava ministro em 2010. Estava. Muito bem. E aí depois você... Finalzinho. E depois você vira prefeito de São Paulo, quase na eleição seguinte, né? E aqui em São Paulo a gente tem 40 bairros, núcleos de educação popular. A gente atende mais de 2.000 alunos todo ano. A pandemia atrapalhou um pouco, agora a gente está voltando. E a nossa luta sempre foi pelo acesso à universidade. Em algum momento nós formulamos no seu governo uma proposta que era a seguinte: tem muita evasão em cursinho popular. Quem é o estudante de cursinho popular? Trabalhador, filho de trabalhador, maioria de gente preta, nas periferias, nas favelas de São Paulo e do país inteiro. Então, da mesma maneira que para evitar evasão
no ensino formal. É preciso estimular a presença. É preciso garantir que o garoto, a menina, o menino não tenha que trabalhar, porque o trabalho substitui o estudo. E essa decisão de necessitar trabalhar e deixar de estudar compromete a vida futura todinha. Então, nós formulamos uma proposta de Bolsa Cursinho. Lembram disso? Bolsa Cursinho. E levamos para a Prefeitura de São Paulo. Demorou um tempo, foi difícil. Nós temos que pensar como é que faz para o Estado, a burocracia, conseguir acompanhar a emergência da vida. Mas nós conseguimos, no seu 3º ano de mandato, e nós ficamos no 3º e 4º ano com Bolsa Cursinho, que foi uma mudança na lei do primeiro emprego, garantindo que estudante de cursinho popular tivesse bolsa. E nós tivemos durante 2 anos. Mas aí nós perdemos a eleição. Isso foi uma conquista no seu governo. Perdemos a eleição para o Dória. Puta que pariu, para o Dória. E aí a gente pensou, não é possível que o cara vai acabar com um programa como esse. Ele acabou com o programa. Cortou o leite, cara. Cara, imagina isso. E aí a gente... o leite não tem... Mas aí é que vem, a história com o Suplicy. Nós fomos ao Suplicy no final do ano, na virada do governo, e falamos, Suplicy, vamos ficar sem a Bolsa Cursinho, cara. Temos que fazer alguma coisa. E você, Suplicy, com uma emenda, garantiu mais 8 meses de bolsa com uma emenda dirigida para a Secretaria do Trabalho. E a gente ficou ainda no 1º ano do governo Dória com a Bolsa Cursinho para 200 estudantes, com a emenda do Suplicy, meio salário mínimo, o que garantiu que muitos, dezenas, centenas, não tivessem que sair do cursinho e eles depois se formaram, né, entraram na faculdade, muitos deles. Então, eu quero dizer aqui, para todo mundo ouvir, que quando a gente tem pessoas comprometidas com nossas lutas, ocupando esses lugares, faz diferença, sim, faz muita diferença. Então, quero agradecer ao Suplicy, agradecer ao Fernando por essa colaboração. E eu tenho aqui uma galera... Vou lembrar uma coisa, que aquele trabalho maravilhoso que nós fizemos junto de traduzir a História Geral da África da Unesco, aqueles 8 volumes, sei lá quantas mil páginas, 8.000 páginas, que depois viraram livro didático e os livros que chegaram na escola. Pô, esse trabalho é emocionante, cara. É muito forte. Emocionante. E dá base para o nosso trabalho de educação popular nos núcleos. Essa tradução, né? E foi uma conquista também do movimento negro, da Unesco, do MEC, espetacular. Então eu quero passar a palavra aí para a nossa galera que passou pelo cursinho, chegou na universidade, se formou, está se formando e está fazendo a luta, organizando o movimento. O Wellington, Felipe e Aline. Um recado rápido de vocês. Vamos lá. Caraca, primeiro dizer que antes falaram para mim falar bem rapidinho sobre a trajetória de como a gente chegou na universidade. Mas dizer que quando eu estava na universidade, lembrando daquele 2018, que eu usei uma camisa vermelha e fui votar na universidade, eu chorei tanto aquele dia, com medo do Brasil que viria depois, com tanto medo de perder mais gente que eu amava tanto, que foi o que me levou pro cursinho, com tanto medo do futuro, e eu só pensava, caralho, tipo, o Haddad precisa vencer, meu Deus, senão a gente não vai ter futuro, e agora o medo é que isso tenha continuidade. Então, dizer muito obrigado por você ter sido candidato naquele momento. E o medo, eu espero muito que esse medo passe, porque por enquanto ele ainda permanece, né? E dizer aqui rapidinho que eu conheci o cursinho em 2014 e aquele período era muito marcante assim para mim, porque eu era um moleque de quebrada, eu nunca tinha saído da minha quebrada para conhecer nem a cidade de São Paulo. O mais longe que eu colava era nos fluxos no Itaim. Eu lembro que uma vez você
não lembro ao certo, mas tinha emitido um decreto que estava liberado os fluxos. E a alegria que eu sentia de poder colar sem medo de tomar bomba de efeito moral e gás lacrimogênio na cara com 14, 13, 15 anos de idade, até os 16 anos de idade, que foi quando eu conheci o cursinho pré-vestibular. E aí foi quando eu conheci esse universo de coisas que eu não sabia que existiam, né? A política, a universidade, os movimentos sociais. E foi quando eu entrei pelo SISU, e pelo SISU eu entrei na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, pelo Enem e através de cotas raciais. E me formei em Ciências Sociais. E dizer que agradeço esse esforço, o trabalho político que o movimento negro tem, que os movimentos que constroem um PT têm. E o PT é uma conquista histórica da luta dos movimentos sociais, dos movimentos de trabalhadores e do movimento político que representa um Brasil que precisa mudar. E, por último, dizer que eu vou parar de falar, juro que eu tenho que passar para os outros, mas me disseram que eu podia fazer uma pergunta bem rapidinho. O Douglas falou sobre políticas de segurança pública, e eu acho que está muito dentro dessa lógica, mas dizer, e eu queria saber mesmo, quais seriam as políticas, por exemplo, para lidar com a política de guerra às drogas, baseadas em 3 eixos de saúde, educação e trabalho. Bom, satisfação a todos aí. Eu sou o Felipe Nunes, tenho 19 anos. Fiquei emocionado com ele porque eu sou de Oxum e aí eu acabo me emocionando mesmo. Mas eu conheci a Uneafro aos 16 anos pela capoeira, na verdade, quando eu entrei na ETEC em 2019. Eu tinha 16 anos. E ali, a partir dali, eu descobri um mundo totalmente diferente do qual eu vivia. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, de forma informal, assim, né? Ajudava o pessoal da minha quebrada a carregar tijolo, cimento. Fui quase vítima da evasão escolar que a gente sofre nas quebradas, principalmente os moleque preto. E quando eu conheci a Uneafro, eu acabei vendo que eu poderia ter perspectiva de futuro de novo. A Uneafro foi o que me permitiu a me ver em algum lugar. Com a Uneafro, eu consegui ter muita conquista, principalmente quando relacionado à educação. A Uneafro me permitiu me ver na educação de novo e me permitiu me ver com a vontade de ser um educador e trazer para as quebradas o que a Uneafro faz. O cursinho popular, a educação popular. Então, esse ano agora de 2022, pelo SISU, fazendo o Enem, eu estou cursando pedagogia na USP. Eu agradeço a você por isso, agradeço a Uneafro ainda mais, porque se não fosse a Uneafro, eu não sei qual seria o meu caminho, assim, sabe? E eu peço que, para além da política de cotas, que eu também utilizei, para a política socioeconômica, que eu também utilizei, que a nossa juventude, possa ter condição de estudar o fundamental, o ensino médio, porque a nossa juventude é vítima dessa evasão escolar. Eu quase fui vítima dessa evasão escolar. A gente não tem a capacidade, a oportunidade, na verdade, de estar somente na escola. A nossa família precisa da nossa ajuda para trabalhar, para complementar a renda, para pagar aluguel, para colocar comida na mesa. E o trabalho que eu tinha também aos 7 anos de ajudar as senhoras a subir as compras da feira, agora nem é mais uma realidade, porque hoje eu fui na feira e o preço das coisas está absurdo. A gente não consegue mais ter o que era o básico que a gente tinha, uma fruta em casa, uma carne de sol que a gente comprava na feira. A gente não consegue mais viver. Tá difícil, cara. Ajuda nós, por favor.
Salve, salve, galera. Sou a Victoria, faço parte da UNEAFRO Brasil também. Sou filha do seu Afonso e da dona Josefa, que não tiveram oportunidade de estudar, mas sempre me incentivaram a buscar essa parte do estudo. Estou militando na UNEAFRO desde 2016, onde eu encontrei, né, uma maneira de estar por dentro dessa parte da educação. Queria muito passar na ETEC, consegui, fiz vestibulinho, continuei, afinal, né, a gente tenta ter essa parte de multiplicar o que a gente consegue com a UNEAFRO, então a gente multiplica o nosso conhecimento para as outras pessoas que também querem acessar esses espaços. Hoje sou bolsista pelo ProUni, curso Sistema de Formação, estou no cursinho, a gente tem um núcleo lá em Itaquaquecetuba, extremo leste de São Paulo, e a gente está aí e voltando também nessa parte de falar que é uma conquista individual, mas a gente volta para fazer com que a galera que está no núcleo também consiga ter a mesma oportunidade de ter acesso às universidades, seja por bolsa do SISU, seja por cota, seja pelo ProUni. É isso que é o nosso objetivo, ter preto e pobre dentro da universidade, que é o nosso lugar. É isso. Fernando, boa noite. Eu sou Diana Costa, eu tenho 26 anos e eu queria dizer para você que eu sou filha de João e filha de Magna. Meu pai era migrante nordestino, eu fui a primeira de 8 filhos a ingressar no ensino superior e público. Ingressei com 19 anos, conheci a UNEAFRO Brasil em 2014, fiz um ano de cursinho, prestei o vestibular em 2015. Perdi o meu pai 2 meses antes de prestar a prova, perdi minha mãe no início do 3º ano da minha graduação. Se não fossem as políticas de permanência estudantil da Universidade Federal, porque ingressei no curso de História, na Unifesp, lá no campus do Pimentas, que temos hoje graças às políticas do Ministério da Educação, do qual você estava à frente naquela época. E se não fossem as políticas de permanência estudantil, eu não teria conseguido permanecer no curso e nem concluir minha graduação, tampouco teria me tornado pesquisadora. Iniciei minha trajetória na pesquisa no 4º ano da graduação. Minha pesquisa de iniciação científica foi financiada pela FAPESP e eu estudo o processo de ocupação colonial dos territórios que compõem hoje a região do Alto Tietê, inclusive a região de Itaquaquecetuba, que foi a cidade onde nasci e onde vivo até hoje. Muito obrigada e que você tenha vida longa para dar continuidade ao que você iniciou. Queria desejar boa noite a todos, saudar todos também no nome da Aline Cristina, que junto com ela a gente organiza um núcleo da UNEAFRO em Budas Artes, né? Lembrar da nossa trajetória para poder... Eu me chamo Otávio, né? Primeiramente, e lembrar que a minha trajetória para poder conquistar uma bolsa no ProUni foi um pouco... Levou alguns anos, né? Porque a classe trabalhadora, além de estar estudando, tem que estar trabalhando para poder conseguir levar alguma coisa para casa. E eu fiquei 4 anos fazendo vestibular, né? Até os meus 18 anos eu nem imaginava que eu poderia conquistar uma bolsa de estudo, né? Nem passava pela minha cabeça essa oportunidade. Foi dentro do cursinho popular que eu vi que um pobre, que um preto também pode ter uma graduação. E foi nessa labuta que em 2021 eu me formei em serviço social com uma bolsa do ProUni também 100%. Mandando muito bem, né? Porque a gente sabe quanto é difícil, mas a gente se esforça bastante também. E uma das questões que a gente levanta é a permanência, né? Porque realmente não é fácil, é um sacrifício a gente ter que trabalhar e estudar. E essa é a realidade de milhões de brasileiros em todos os lugares do nosso país. Então, essa é a trajetória que eu queria deixar. Valeu. Nosso caderninho da UNEAFRO. Obrigado, Well. Bom, galera, Fernando, olha a responsabilidade, hein, negão? Temos que repetir isso no governo do estado e o Lula tem que repetir isso em nível nacional para todo o país. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu. Quer comentar? Um comentário rápido, a gente vai. Olha, muito tocante os depoimentos da galera aí. E eu acho que, assim, se é uma coisa que a gente conseguiu foi provar que é possível mudar para melhor a vida das pessoas.
E não aconteceu nenhum milagre, né, Douglas? É luta, é política, né? Trabalho, é política. Obviamente que você tem que... Os programas têm que ser desenhados com cuidado técnico, mas se não vem a força da sociedade, não acontece, entendeu? Você não consegue emplacar. Então, o governo é tão melhor quanto mais ele tiver interação permanente, receber a pressão, o calor. E a pressão não é ruim. Às vezes o governante fala, né, não gosta do... A pressão nunca é ruim. Quando o movimento está com aquela intenção de construir o país, e eu acho que uma coisa que nós vamos observar no Brasil, cada vez mais, é que essa geração, que é o primeiro diploma da família, essa geração é que vai construir um projeto nacional verdadeiro. Porque fala-se muito, projeto nacional, projeto nacional. Projeto nacional, quem é que vai fazer? Você vai encomendar de Harvard um projeto nacional? Quem vai fazer? Quem vai fazer é essa geração. Tem uma passagem do livro do Hobsbawm, tem uma historiadora aqui que deve conhecer. O Eric Hobsbawm tem uma passagem na Era das Revoluções, em que ele fala exatamente que quando o filho do trabalhador chega na universidade, o projeto nacional surge como um desdobramento quase que natural. Porque enquanto a universidade é só, né, da elite econômica, ela não é representativa, o projeto não é representativo da nacionalidade. Então é um projeto de poder, é um projeto, mas não é um projeto nacional. Agora, quando você tem o Brasil dentro da universidade, como hoje nós temos muito mais do que sempre tivemos, é uma moçada que vai desenhar o Brasil. O Brasil que precisa se transformar naquilo que ele, enquanto nação, pretende ser. Vai se transformar naquilo que ele pretende ser, enquanto nação. Fernando, você sabe, eu já disse isso para você, vou repetir aqui nessa reta final do nosso encontro. Hoje, a vanguarda intelectual brasileira é negra. É verdade. Nós somos a vanguarda hoje. Estamos na universidade, muitos de nós, ainda poucos, ocupando espaços de professores nessas universidades, mas formamos muita gente com as políticas que foram demandadas pelo movimento e com a luta que o movimento faz para empurrar, né, governos. Tem uma passagenzinha lá no Manifesto Comunista que diz que o Estado não passa de escritório dos interesses da burguesia. Talvez no mundo inteiro, nenhum outro lugar tenha experimentado tanto isso. O Brasil talvez seja o protótipo dessa experiência, historicamente. Então, estará na sua mão o governo do maior e mais rico Estado brasileiro. E estará de novo nas mãos do PT, o governo do país. E nós estaremos para cobrar, e estaremos para ajudar a levar à frente. Eu quero agradecer muito, muito você pelo seu tempo. Pleno domingo, né, inaugurando. A sua presença aqui traz uma energia boa, porque é energia de luta e de vitória. Vamos continuar esse programa. Quero agradecer ao Janiá, agradecer a nossa equipe, que fez uma correria enorme. Agradecer quem veio de longe para acompanhar nosso programa. Agradecer todo mundo que está acompanhando a gente. Mais de 5 mil pessoas passaram pela nossa live. Semana que vem a gente vai voltar aqui com mais um grande quadro nacional da política, da arte, da cultura. Siga a gente nas redes sociais, Negro Belchior, @Negro Belchior em todas as redes. Fortaleçam a pré-candidatura do Fernando. Fernando, muito obrigado, meu irmão, pela sua presença. Galera, valeu! Cumprir a tarefa! Tamo junto, semana que vem a gente volta. Salve, Suplicy! Muito obrigada. Valeu! Até semana que vem, pessoal. Obrigada. Valeu, cara. Bom, ó, 1h20. pessoas passaram aqui. É isso. Pô, cara, isso fora muita... os outros...